Olá, criptomaníacos! Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Essa parece ter sido a estratégia dos bancos ao se envolverem, ao se aproximarem da regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Criptomoedas são as inimigas dos bancos. E os bancos pareciam estar apaixonados por criptomoedas, se envolvendo com a regulamentação, sendo favoráveis às criptomoedas, e tudo não passou, aparentemente, de um golpe. Vimos ontem a notícia de que o CEO da Coinbase, uma das grandes exchanges de criptomoedas dos Estados Unidos, retirou apoio ao projeto de regulação cripto dos Estados Unidos, porque ele entendeu o problema ao ler a proposta de texto. Ele entendeu que os bancos não estão favoráveis às criptomoedas. Os bancos querem controlar as criptomoedas, impedir as criptomoedas de fazerem o mercado evoluir, tomando, portanto, boa parte dos rendimentos dos bancos, boa parte dos serviços dos bancos. Então, essa regulamentação proposta, aparentemente, era só uma armadilha para destruir as principais concorrentes, os inimigos dos grandes bancos. E eu espero que você aí não seja meu inimigo. Porque quem é meu amigo já deixou o like. Já deixou o like aí? Deixa eu verificar. Deixou nada, hein? Meu Deus. Ah, eu não dou like em vídeo do YouTube. Tá bom, geração Z. Mas eu não tô te pedindo nada demais. Aperta o botãozinho de like, eu tô aqui tentando te ajudar. Então me ajude a te ajudar. Porque se não tiver like no vídeo, eu vou falar, ninguém tá nem aí pra esse assunto. Vou falar sobre Nutella na banheira. Aí o negócio vai ficar feio. Mas enfim. Antes de tentarmos entender o que está por trás dessa notícia, vamos falar de preço. Então eu venho aqui, dentro da Quantifury, que você certamente já tem cadastro, né? É lá que você faz suas compras e vendas de todos os ativos do mundo, cripto, ações, metais, sem pagar taxa nenhuma, com várias vantagens usando o meu link de descrição. E neste gráfico também, gratuitamente, você tem acesso aqui para fazer suas análises gráficas na Quantifury, vocês notem que o preço, após dar aquela subida maravilhosa até os 98 mil dólares, rompendo este canal vermelho, né, nossa bandeira de baixa que estava se formando e foi desconfigurada, ele rompe esse canal, vai lá em cima em 98 mil dólares, como vocês estão vendo aqui, e com a notícia de que não aconteceu a reunião para aprovação da regulamentação cripto nos Estados Unidos, o preço desaba, mas ele desaba até um ponto interessante. Até onde deveria cair. Vejam vocês. Quando a gente rompe uma resistência considerável, vocês sabem que a tendência do preço é voltar para testar essa mesma região, não mais como resistência, e sim como suporte, para comprovar o rompimento. E foi lá que o preço foi buscar. Como vocês estão vendo no dia de hoje, olha lá onde está o precinho. Aos 95 mil dólares, né? Está aqui, ó, testando o suporte do canal vermelho que tinha sido rompido. Portanto, se a gente conseguir segurar o preço nessa região, fechar o dia nessa região, é uma confirmação muito legal tecnicamente para a gente. Confirmar um suporte que antes era resistência em diversos pontos desse canal vermelho. Isso é maravilhoso, porque indica uma tendência de continuação de alta. Um retorno para dentro do canal seria ruim, porque seria um falso rompimento, né? Poderia mostrar que não teve força para romper e o preço voltar à sua estrutura dentro deste canal perigoso. Mas vamos voltar à notícia para entender o tamanho do problema para a gente ou para os bancos. É isso que descobriremos. Então tá aí, né? O CEO da Coinbase parece que entendeu a armadilha. Estava lá apertando mão dos banqueiros, vamos todos fazer uma regulamentação para o mercado cripto desenvolver nos Estados Unidos, todos seremos amiguinhos, todos estaremos aqui felizes e contentes. O problema é que ele notou que esta legislação limitava muito a atuação de empresas no setor. Ou, em outras palavras, né, não é uma regulamentação favorável a criptomoedas, é uma regulamentação favorável aos bancos e, portanto, contrária à evolução, à inovação, às criptomoedas. E aqui a gente tem algum detalhamento da notícia, né? Ele fala, há problemas demais nesse texto. Foi educado, né? Porque não é uma questão somente de problemas demais. Nós estamos falando de proibição de ações tokenizadas, por exemplo. Lembra que a gente fala? Pô, você gosta aí de mercado de ações, não precisa mais. Você pode fazer tudo tokenizado aqui em criptomoedas. Os bancos não gostaram muito dessa ideia. Então, limita isso. Limita também finanças descentralizadas, o famoso DeFi. Afinal,
A própria Coinbase tem um serviço atrelado a isso. Você vai lá, por exemplo, e coloca a stablecoin USDC, uma pareada ao dólar, na plataforma da Coinbase, que é uma exchange, e você é remunerado por isso. Você trava lá suas USDCs e ganha um rendimento acima do rendimento que os bancos americanos pagam para você. Portanto, olha a concorrência. Se você ganha mais dinheiro operando cripto, operando stablecoins do que o serviço do banco, para que você vai usar a porcaria do serviço do banco? Onde, além de você ganhar menos, o seu dinheiro pode ser confiscado, pode ser monitorado. Então, naturalmente, mês a mês, aumenta o dinheiro que está dentro de criptomoedas e os bancos não estão gostando dessa história, porque está comendo a margem de lucro desses grandes bancos. Como fala a matéria, no entanto, o lobby bancário afirmou que essas recompensas, essa remuneração do DeFi, das finanças descentralizadas, poderiam acabar drenando depósitos, especialmente de bancos comunitários. Como eu disse, e como aqui vocês podem ver na inteligência artificial, os retornos do DeFi podem chegar entre 10% e 20% ao ano. Você imagina, pessoal, tem um retorno médio de 15% ao ano com DeFi. Em países desenvolvidos, em países com taxa de juros como os Estados Unidos, vai estar pegando o quê? 4% ao ano, né? Europa também, 3%, 4% ao ano. Aí você consegue 15% ao ano, 20% ao ano com DeFi. É um atrativo gigantesco para indivíduos, para empresas. Então, essas pessoas que estão deixando dinheiro no banco, lembrando, a inflação real ela é maior do que essa remuneração dentro dos bancos. Então a verdade é que você está perdendo dinheiro ao alocar seu dinheiro no banco. Claro que o governo vai, magicamente, falar que a inflação é menor do que isso. Então você coloca o dinheiro no banco e está protegendo. Mas é mentira. Porque a inflação que o governo fala é aquele famoso índice maluco lá de cesta de preços que eles criam para chamar de inflação. Isso aí o aumento de preço é consequência da inflação. Inflação é o aumento da base monetária, que anualmente fica aí entre 10% e 20%, dependendo do país. No Brasil, mais perto de 20%, em outros países, mais perto de 10%, mas essa é a destruição do valor real da moeda, e não o númerozinho mágico que o governo fala. Portanto, essa remuneração do banco, por exemplo, no Brasil a gente tem a Selic é 15%. Pô, vou botar lá o meu dinheiro no banco, vou ganhar 12% ao ano. Pô, tô rico. Não, não. Para a taxa de juros estar nesse nível, significa que a inflação real está muito acima disso. O que é surreal, mas essa é a realidade. Então, ao alocar seu dinheiro no banco, você se torna cada dia mais pobre e, portanto, mais distante de conseguir comprar coisas básicas para gerações anteriores. É por isso que as gerações atuais têm tanta dificuldade de acumular patrimônio. Mas existe uma solução fora dos bancos, que são as criptomoedas, que é o DeFi, que é o Bitcoin. E é por isso que os bancos precisam ser inimigos das criptomoedas. Precisam criar armadilhas, barreiras, para que você não consiga acessar tão facilmente criptomoedas como hoje. Imagine quando as pessoas perceberem que elas não precisam de um banco intermediando transações financeiras. Você não precisa pagar taxas absurdas para enviar o seu dinheiro do Brasil para os Estados Unidos ou do Brasil para a Europa. Isso acontece praticamente de graça com criptomoedas. Você não precisa fazer transações somente no horário bancário. Você pode fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando Bitcoin e criptomoedas. Quanto mais pessoas percebem isso, menos elas veem valor no banco. O banco não faz mais sentido em 2026. É preciso que governos e bancos criem barreiras para que você não acesse criptomoedas. E exatamente agora, quando sai essa notícia dos Estados Unidos, o governo brasileiro, o perfil do governo do Brasil, no Twitter, solta um meme, pessoal, debochando de você desconfiar do Pix, de você ficar preocupado com a sua privacidade. Olha só o que o governo brasileiro acabou de soltar. Descubra se você deve se preocupar com a Receita fiscalizando o seu Pix. Olha aqui, um emoji, né, uma carinha aqui, ó, óculos escuros, pensativo. A pergunta: lava dinheiro para o crime organizado? Sim, deve se preocupar. Olhinhos preocupados. Não, não deve se preocupar. Mãozinha fazendo coração. Mais uma vez o governo apelando para a falácia do quem não deve não teme. Ou seja, se você não tem
nada de errado, por que você vai esconder as suas coisas? Horas, não é porque eu não estou fazendo nada de errado no meu banheiro que eu vou colocar uma câmera lá dentro. Eu tenho direito à privacidade. Ora, não é porque eu não estou fazendo nada de errado na minha conta bancária que eu vou deixar um extrato espalhado pela casa ou colocar isso no jornal. Porque, claro que não ter privacidade causa diversos problemas, mesmo se você fizer tudo corretamente. Por exemplo, se as pessoas sabem quanto de dinheiro você tem, aumenta muito a chance de pessoas cometerem crimes contra você, caso elas entendam que você tem muito dinheiro. Vazamento de dados do governo, que são recorrentes, botam pessoas em situações complicadas em relação ao crime organizado. Você não quer que criminosos saibam que você tem dinheiro, por exemplo. Com a desculpa de pegar criminosos e com o famoso quem não deve não teme, o governo quer ter acesso a todas as transações que você faz. E é assim que ele calcula o quanto ele pode tomar de você, o máximo que ele consegue tomar de você via impostos. Além de saber também se você não está tentando fugir dos queridos banquinhos, do querido Pix do governo para o terrível Bitcoin, para as terríveis criptomoedas. E a gente já viu o que acontece quando governos começam a aumentar essa vigilância sobre comerciantes, pequenos comerciantes, sobre indivíduos. Por exemplo, no país vizinho aqui, né, nosso vizinho, nossos irmãos argentinos, aconteceu isso. E hoje na Argentina, você pode pesquisar onde você quiser, por exemplo, estou aqui na inteligência artificial do Google, comerciantes argentinos, especialmente pequenos e médios, frequentemente evitam pagamentos via cartão de crédito e débito, devido a altas taxas de comissão, impostos elevados, demoras no recebimento, que num cenário de alta inflação corrói o valor da venda. Então, basicamente, lá na Argentina, eles falaram, bom, eu vou valorizar mais quem me paga em papel moeda que não é monitorado. Usando inteligência artificial também, você vai ver que na Argentina é muito comum receber descontos significativos de 10% a 30% ou mais ao pagar em dinheiro. Para alguém te dar um desconto de 30% na hora que você paga dinheiro, papel moeda, é porque é muito mais vantajoso você manter a sua privacidade. Isso já acontece por lá. E também vai acontecer no Brasil. Quanto mais apertarem os indivíduos brasileiros, os comerciantes brasileiros com Pix, com monitoramento, com real digital, mais eles vão valorizar o papel moeda que está cada vez mais escasso. E se não tem papel moeda, aí você vai para Bitcoin, você vai para criptomoedas. Como eu disse, é todo um sistema criado para tomar dinheiro de você, para tomar o seu poder de compra. Se o banco não te remunera o suficiente para cobrir nem mesmo a inflação, a tendência é que com a passagem do tempo você fique pobre. O seu poder de compra vai sendo passado para bancos, para políticos. Isso explica o gráfico na tela. O gráfico na tela apresenta a mediana da idade dos compradores de imóveis da década de 80 para hoje. Pessoal, é surreal. Aqui, quando eu nasci no início da década de 80, tô ficando velho, era mais ou menos 30 anos. 31 anos de idade era a mediana de idade dos compradores de imóveis nos Estados Unidos. Hoje, pessoal, esse número é de 59 anos de idade. Surreal. Estou falando que parasitas, malditos políticos, roubaram 28 anos da sua vida. 28 anos da sua vida. 31 anos de idade significa que a pessoa se casava e ela já tinha uma capacidade de comprar uma casa e ter a sua família. Tá correto, não tá correto? Na idade ali que você casa e tem filhos, você compra uma casa. Tá tudo naturalmente, tá tudo dentro da expectativa. Hoje, 59 anos de idade significa que a pessoa vai casar e ela vai passar 3 décadas vivendo de favor, vivendo de aluguel, vivendo apertado, sem conseguir, inclusive, ter a quantidade de filhos que gostaria, porque não tem dinheiro para isso. Esse é o sistema que a gente vive. Um sistema feito para simular que você está ganhando dinheiro quando na verdade está perdendo o poder de compra. E tem gente que não entende a subida do ouro, da prata e do Bitcoin. Ativos escassos. Claro, o Bitcoin é mais escasso que os outros,
mas o ouro e a prata ainda mantêm alguma escassez, ao contrário da moeda estatal. Então essa disparada que a gente está vendo de ouro e prata, não somente indivíduos, mas governos entendendo esse processo e se protegendo desse processo. Isso gera uma oportunidade no Bitcoin. Vocês vão ver aqui que o Bitcoin, que é a linha laranja, ele costumeiramente está acima das outras linhas de ouro e prata. Agora, nos últimos meses, o Bitcoin não acompanhou o movimento de alta de ouro e prata. Então ele está com uma grande defasagem em relação à média histórica dele contra esses ativos. Isso, para mim, se chama oportunidade. Afinal, esta prata que está aqui hoje na segunda colocação, com 5 trilhões de valor de mercado, há 2 meses, 3 meses atrás, estava lá embaixo, estava empatada com o Bitcoin. A prata saiu de 1,6 trilhões para 5 trilhões em poucos meses. Ela multiplicou imensamente de valor num curto espaço de tempo. Ela estava, 2 meses atrás, empatada com o Bitcoin. Isso, se você entendeu direito, significa que o Bitcoin ele pode fazer o mesmo movimento da prata, com a mesma velocidade da prata. Se isso acontecer com o Bitcoin, que hoje está aí ao redor de $100 mil, né, um pouco abaixo de $100 mil, o Bitcoin iria para $300 mil, o que parece impossível, mas também parece impossível para a prata. É a migração das pessoas para ativos escassos, para ativos fora do controle dos parasitas. Ativos esses que não sofrem com inflação e podem também não sofrer com impostos, dependendo aí do país que você está e da situação que você utiliza esses ativos. Infelizmente, nós estamos muito no começo desse processo de conscientização das pessoas entenderem que elas precisam se proteger do bandido, que o Estado é um bandido, que os bancos são criminosos. As pessoas não têm essa consciência ainda. E eu estou num momento agora de mudança, né? E pô, eu chego aos proprietários dos imóveis do país que eu vou e eu falo assim, olha só, se você aceitar pagamento em Bitcoin, ou em USDT, ou stablecoin, eu te dou 6 meses de adiantamento, 1 ano de adiantamento, tá? Quando na verdade são eles que deveriam falar para mim assim, olha só, se você pagar para mim em Bitcoin, eu te dou 10% de desconto. Porra, é óbvio. Imagina você poder receber em Bitcoin sem precisar passar por exchange, por corretora, por nada. Sabe? Sem KYC, sem enviar sua documentação. Não! Você receber na tua carteira, limpinho. Cara, que vantagem incrível no mundo que a gente está vendo aí. Vocês acabaram de ver esse vídeo inteiro. Mas não, os proprietários não querem. Eles negam. Não aceito pagamento em Bitcoin, não aceito pagamento em criptomoeda, não aceito stablecoin, não aceito nada. Eu quero aqui a moedinha do meu país. Eu falo, cara, os caras são muito burros. Os caras são jumentos. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. E não é um, são vários. Não é que eu estou pedindo desconto. Eu estou oferecendo adiantamento. Vantagens para pagar em Bitcoin. E mesmo assim, as pessoas estão ali na crença do Estado protetor. Agora, se você está no Brasil, não lava dinheiro para o crime organizado, mas mesmo assim não confia no Pix, você ainda tem uma opção. Tá? Eu vou indicar para vocês aqui os meus amigos da Spike to Spike, maior P2P do Brasil. Lá você consegue comprar Bitcoin e outras criptomoedas, stablecoin também, um USDT, com o seu real. Você pode pagar como achar melhor. Vou dar um prosseguir aqui. E método de pagamento. Pode usar o Pix, se você gostar do Pix, transferência bancária, mas você pode utilizar um boleto bancário para realizar esse pagamento, ou também o DPix, tá? Facilitando a sua vida e aumentando a sua privacidade, tá? E você pode fazer isso na rede do BTC, ou Lightning, ou Liquid, ou seja, até mesmo fora da rede on-chain, da blockchain do Bitcoin. Eu vou deixar o link para Spike to Spike aqui embaixo, o QR Code com 20% de desconto para quem tiver interesse. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.